controle social, né, do novo país em onde ele se encontra, com falta de perspectivas. É, e, e também observar quando o vínculo do servidor é muito forte com o trabalho, que inclusive esse tipo de relação que ele tem no trabalho perpassa pelas relações familiares e pelos lazeres, né? Pela atividade de lazer que ele realiza. Porque esse vínculo excessivamente forte, seja com o país ou com o trabalho, ele pode adoecer o indivíduo e a família. A falta de um modelo regulador também traz sofrimento psíquico, né? Traz um desejo desregrado, ilimitado, insaciável. Você pode estar entre uma sensação de estar perdido, sem referências. Por quê? Porque não tem um modelo regulador, né, com relação aos seus vínculos. E aí a gente pensa em como solucionar, né? Uma remoção altera a realidade, não apenas do servidor, mas de toda a família. Exige a adequação de todos a uma nova vida e a reformulação da realidade antiga. Uma adaptação saudável permite a idealização de modelos funcionais, com a participação em grupos nos quais existam vínculos de qualidade. Então, você tem que estar disposto a se envolver nessa nova sociedade, a ter um modelo, né, de relacionamento que seja funcional e estabelecer vínculos de qualidade, não vínculos superficiais. É preciso parar, pensar, se disponibilizar a participar de diferentes cenários, estar aberto a novas realidades, olhar com os olhos do outro, né? Na verdade, não há uma fórmula certa. O servidor e a sua família devem estar abertos a participar e se engajar no novo contexto, além de observar sinais de indícios de ansiedade ou depressão, que é o que a gente vai entrar agora um pouquinho aqui no tópico ansiedade e depressão, que são as doenças psíquicas mais comuns em nossa sociedade, né? A remoção é uma situação que pode ensejar o surgimento ou piorar os problemas de ansiedade e depressão. É importante reconhecer em si e nos familiares as doenças que merecem atenção e buscar ajuda antes que elas se tornem graves. A avaliação real da gravidade da doença não depende somente do número e da intensidade dos sintomas. Por isso, não devemos, né, nos autodiagnosticar ou menosprezar os sinais em nossos familiares e colegas de trabalho, né? É necessário considerar cada caso, cada paciente, suas habilidades, suas vulnerabilidades, seu autoconhecimento, sua capacidade de enfrentamento das situações e os seus recursos. Então, o que é ansiogênico para uma pessoa pode não ser para outra. O que causa depressão em uma pessoa pode não causar em outra, né? Isso tudo depende muito da capacidade de cada indivíduo, dos recursos que cada um tem. E aí a gente vai entrar, então, um pouquinho, explicar o que são recursos, né? Recursos é o histórico que a pessoa tem de reação e recuperação em situações anteriores, né? De doenças, de recuperação na questão de adaptação ao novo país, né? Então, assim, você ter como lidar, né, com mudanças, como que você lidou com mudanças no passado, como você buscou ajuda, de que tipo foi essa ajuda, se já teve algum diagnóstico psiquiátrico, qual foi o efeito de tratamentos anteriores, tudo isso faz parte do seu histórico, da sua história, né? Então, são seus recursos, né? Recursos de vida, seus aprendizados, suas experiências. A pessoa tem um problema no momento, como ela está reagindo ao problema atual? A pessoa mantém seus vínculos sociais, sua rotina e eficiência estão alteradas? Busca novos grupos, atividades, tem planos para o futuro, pede ajuda? Então, né, isso tudo passa pelas habilidades da pessoa. Ela tem a habilidade de pedir ajuda, de se vincular em novos contextos sociais. Qual que é a rede de apoio dessa pessoa? A quantidade e qualidade das relações sociais do indivíduo.
Quem está próximo tem disponibilidade e capacidade para apoiar, né? Se você tem acesso ao tratamento de saúde mental também, seus recursos econômicos, acesso a remédios, profissionais, instituições na área de saúde mental, né? E a gente não recomenda a pessoas que têm um histórico na família, né, de doença psiquiátrica, que esteja viajando para países que não tenham a assistência em tratamento de saúde mental, né? O caráter estressante da mudança pode agravar ou reavivar problemas anteriores. Então, tomem muito cuidado com o país que vocês vão escolher, né? Voltando a falar sobre ansiedade e depressão, né? Toda a enfermidade mental, ela funciona como um ciclo vicioso. O sujeito está deprimido, ele tem pouco desejo de sair de casa, de se relacionar, e aí pela falta de relações, por não sair de casa, ele fica mais deprimido ainda. Então isso tudo vai gerando um círculo vicioso, né? Que leva ao isolamento, o desinteresse generalizado, a incapacidade de cumprir as atividades diárias, comportamento inadequado. Quanto mais a rotina for afetada, mais grave é o problema, né? Então, após uma mudança de país, saia, interaja, socialize-se, né? Então, se a pessoa se isola por não se adaptar a outra realidade, ela deixa de se engajar em atividades e criar vínculos sociais novos, ficando cada vez mais incapaz de recriar uma rotina e se adaptar. Saia de casa, conheça novas pessoas, faça novos amigos, estabeleça uma rotina saudável de vida. E aí a gente alerta também para os sinais da ansiedade, né? A ansiedade é muito mais do que uma vontade grande ou uma preocupação com o futuro, né? A ansiedade, na visão psicanalítica, é a falta de ilusões. A vida não tem garantia, a pessoa fica atormentada pela possibilidade de morte ou de fracasso, o mundo perde o sentido, o desejo se desregula e vira compulsão sem nenhum prazer, a sensação de paralisia ou de estar andando em círculos, o sujeito parece ausente, né? Então, nós temos vários tipos de ansiedades, né? Aqui para a gente conhecer um pouquinho. Tem a reação aguda ao estresse, o transtorno de adaptação, né? O estresse pós-traumático, que é o que demora mais um tempo para aparecer, mas depois de alguns meses você percebe que está traumatizado. O transtorno misto de ansiedade e depressão, o transtorno de ansiedade generalizada, de pânico, dentre outros, né? E existem fatores do nosso ciclo de vida que podem agravar a ansiedade. O luto após separações, a aposentadoria, a saída de um estado ou país, o nascimento de filhos, formatura. Então, nós temos que estar atento a todos esses tipos de ansiedade e os fatores agravantes, né? Os sinais de alerta com relação à ansiedade. Sinais de alerta com relação à depressão. Depressão não é tristeza, é uma doença, né? Tristeza é uma emoção que vem e passa, não é uma doença. Em determinadas circunstâncias, significa até saúde, você ficar um pouco triste. Mas uma pessoa triste não está necessariamente deprimida. E existem algumas depressões que são sem expressão de tristeza, né? Algumas são com expressão de irritabilidade, de descontentamento. Então, na psicanálise, a gente fala que o que caracteriza a depressão são a falta de um desejo e a perda de um lugar social, a indiferença diante da vida, né? Já na psiquiatria, a gente tem a definição de depressão como redução de energia, da atividade, da capacidade de sentir prazer, do interesse pelo mundo, concentração, autoestima, perda da autoestima. Há uma sensação de fadiga constante e ideias de culpabilidades recorrentes, né? E assim como a gente nomeou alguns tipos de
ansiedade, nós vamos aqui pontuar também alguns tipos de depressão. Existe o episódio leve, né, onde a pessoa, o sujeito continua capaz de desempenhar suas atividades, a maioria delas, mas ele sente que ele arrasta aquela depressão. O episódio moderado, que o sujeito acha difícil desempenhar suas atividades, mas de alguma forma ainda está desempenhando. E o episódio grave, onde já há uma angústia exacerbada. O sujeito tem grande dificuldade ou impossibilidade de desempenhar suas atividades. Podem surgir ideias de suicídio, né? De situações contra a própria vida, né? De automutilação também. Pode ter um caráter incapacitante, né? Levando o indivíduo a abandonar a sua própria rotina sem criar uma nova, que pode afetar as relações sociais. Então, o que eu tenho que considerar no momento da minha remoção? Né? Tem que considerar se existem problemas de saúde mental. Verificar se o país destino tem uma boa estrutura de saúde mental, avaliar as exigências do posto, se eu vou dar conta da pressão, do volume, do trabalho, né? Se eu vou conhecer e considerar as dificuldades quanto ao idioma, ao clima. Um clima muito frio, ele deixa o nosso humor mais deprimido. O custo de vida daquele país, a distância do Brasil, o choque cultural que eu vou ter, né? A qualidade e a exigência escolar, se eu tiver filhos na escola. Tudo isso eu tenho que levar em consideração. Sair do Brasil com a medicação acertada, né? Não é começando a usar a medicação. Eu já tenho que sair daqui com a medicação acertada já. Além de garantir o acesso ao remédio enquanto estiver no exterior, né? Tem países que a compra da medicação é mais difícil. Eu tenho que verificar a possibilidade de continuar a psicoterapia à distância, né? Ao menos no início. Você tem que, se você está em psicoterapia, você tem que garantir que você vai continuar fazendo a sua psicoterapia à distância. Buscar aconselhamento profissional para pessoas que estão próximas durante o período da mudança. Então, os meus familiares, né, eles precisam ser aconselhados também. Eles precisam receber apoio, né? Às vezes, eles precisam de psicoterapia. Então, garantir a aproximação das pessoas que estão próximas de você, de profissionais da área de saúde mental. Planejar uma rotina física e psiquicamente saudável para a etapa de adaptação e aplicá-la logo, né? Você planejar a sua rotina, ter uma rotina para você não ficar flutuando, né? Em momentos assim, sem ter nada de concreto, né? Estabilizado na sua vida. Buscar informações sobre o sistema de saúde do posto, importantíssimo também. E como se prevenir? Né? A gente fala aqui um pouquinho em como se prevenir. Fazendo psicoterapia. E aí você tem que observar o vínculo terapêutico que você tem, né, com essa profissional, a técnica que ela utiliza, a qualidade do profissional, o engajamento, a assiduidade que você tem na psicoterapia. O autocuidado, ele é fundamental, né? Atitudes autônomas são necessárias, só você pode fazer por você, né? É importante a gente entender que o psiquiatra promove o alívio químico, né, com relação à depressão, ansiedade. O psicoterapeuta apoia a mudança de atitude, mas não só funcionam, mas ambos não funcionam se o paciente não se engajar, não se envolver. Realize atividades físicas, exercícios físicos, especialmente os aeróbicos, né, que trazem um efeito antidepressivo e ansiolítico. Façam atividades que diminuam o estresse, contenham os pensamentos obsessivos, que sejam recreativas, evitar o isolamento e buscar atividades que despertem interesse em criar objetivos e rotinas, né? Então, tudo esse autocuidado é o que vai ele proporcionar a prevenção de doenças mentais, né?
Na saúde mental, o sujeito precisa ser o agente. Pense como numa corrida. Os profissionais de saúde mental e familiares e amigos, eles fornecem a água, a comida, o casaco, o mapa, sugerem rotas, indicam os lugares para descansar, porém, você que precisa percorrer o caminho com seus próprios pés. E por que eu devo procurar um psiquiatra, né? O psiquiatra é o profissional responsável pela prescrição de remédios, né? A condução da internação quando necessário. Os remédios psiquiátricos aliviam os sintomas e, com isso, permitem ações terapêuticas, porém não curam. Não existem exames para definir diagnóstico de doenças psiquiátricas, né? O resultado da avaliação depende muito do discurso e comportamento do paciente e de seus acompanhantes durante a consulta. Então, estejam abertos, né, à possibilidade de procurar um psiquiatra quando verificarem a necessidade. Não tenham medo, receio, preconceito. Quando a consulta é necessária, né? Quando tem tentativas de suicídio, comportamento ou ideação suicida, risco para a saúde decorrente de distúrbios alimentares, automutilação, risco para a vida ou integridade física de outros, problemas psíquicos afetando significativamente a vida do paciente, quando a pessoa se mostra ou se declara incapaz de suportar um sofrimento, quando a pessoa fica presa num círculo vicioso que alimenta a doença, carência de sono, abuso de substâncias químicas, ansiedades causadas por eventos pontuais, como a iminência de mudança. Então, você vê aí que isso não é um rol exaustivo, né? É apenas exemplificativo de quando uma consulta é necessária. E a gente já vê aí que são vários os momentos que a gente deve procurar um psiquiatra. Não ter receio também quando a internação for necessária, né? Às vezes você precisa acertar a medicação no seu corpo, passar por um momento de observação, de segurança, né? Se há risco de suicídio, dentre outros avaliados pelo médico psiquiatra. Então, não ter também o preconceito contra a internação, né? O hospital ou a clínica podem se tornar um lugar social protetor, mas o grande desafio da doença mental é a construção de relações sociais saudáveis na vida regular. Bom, aqui eu encerro, né, a minha apresentação. Vou deixar a palavra com a Ellen, que ela vai estar explicando um pouquinho mais sobre a questão das atividades que a gente desempenha aqui na divisão de saúde e também sobre a Allianz e outras situações. Ellen, então é com você. Obrigada, Ju. Gente, bom dia. Vou falar aqui Bom dia. rapidamente. Bom dia, que bom que estão me ouvindo. Olha, bom, compartilharei a tela agora da minha apresentação. Só um momento, gente. Hum. Estão vendo o slide? Sim. Sim. Ok, obrigada, gente. Vamos lá. Bom, como a Ju falou, nós, numa remoção, a remoção é uma grande mudança. Por mais que estejamos, por mais que não seja a nossa primeira remoção, é sempre uma grande mudança e muitas vezes a realidade ela não vai estar ao encontro da expectativa, né? Então, nós temos a expectativa, temos a realidade, e pode haver um espaço muito grande entre uma e outra, e aí haver problemas de adaptação, seja ao trabalho, seja a equipe, seja o país, né? Muitas vezes começamos a nos isolar, muitas vezes já nem nos reconhecemos mais. Então, a nossa ideia aqui, gente, é fazer vocês voltarem a olhar para si mesmos. É isso. A gente traz o conhecimento técnico, a gente traz as nomenclaturas, mas, sobretudo, voltar a olhar. A ansiedade começou a se acentuar, você começou a se isolar,
a desenvolver comportamentos antissociais, a agressividade aumentou, não está se sentindo compreendido e a tristeza aumenta. Então, seja o que for o sintoma, seja como se apresentar o sintoma, é importante ter esse olhar e buscar ajuda, né? Bom, eu vou começar falando da Allianz, né? O PECANSE, o nosso PECANSE, o Plano Complementar de Assistência Médica do Serviço Exterior, atualmente é operado pela Allianz. Eu acredito que todos vocês o utilizem, mas aqui é só para reforçar, porque a Juliana falou da necessidade de buscar ajuda profissional quando vocês perceberem em vocês ou nos seus familiares ou nos seus filhos que algo não vai bem. Relembrando, a Allianz faz o reembolso de sessões de psicoterapia e de psiquiatria. São 52 sessões por ano, por cada membro. Caso vocês tenham o encaminhamento médico, a Allianz faz o reembolso de 80%. Caso não seja possível ou vocês optaram por não ter o encaminhamento médico, ainda assim a Allianz faz um reembolso, só que um pouco menor, né, de 60%. Caso o tratamento ele se prolongue por mais de um ano, a Allianz vai pedir para vocês um relatório médico, né? Então, ela solicitará um relatório de progresso do tratamento, emitido pelo médico que o acompanha ou acompanha os seus familiares, explicando a necessidade de mais sessões. É um relatório muito simples, não achem que é grande coisa, assim, não fiquem preocupados com isso. O médico só coloca seus dados pessoais, como você se encontra no momento, porque é necessário mais sessões, e o CID, caso o país trabalhe, né, com essa classificação. Então, aqui a gente reforça mais uma vez que vocês busquem, sabe, quando acharem necessário, porque a nossa ideia é cada vez mais acentuar junto a vocês as medidas de autocuidado emocional. Bom, e nesse caminho, para quem não conhece a DSS, a divisão de, só um momento, de saúde e segurança do servidor, nós aqui é uma divisão que tem vários setores. Atualmente eu sou a chefe do setor de promoção de saúde. E minha formação é psicologia, minha formação clínica é em psicanálise. Então, eu me sinto assim bem tranquila, bem confortável em falar sobre saúde mental. E eu vou apresentar para vocês o nosso site, para aqueles que não conhecem, o conteúdo do nosso site, porque tem uma variedade muito grande de assuntos e algumas ações que a gente já vem fazendo no campo da saúde mental. Bom, o nosso site pode ser acessado na primeira página da Intratec, no botão vermelho DSS Saúde do Servidor. Lá vocês encontrarão conteúdos sobre, por exemplo, comunicação não violenta. Tem um curso de comunicação não violenta para aqueles que querem desenvolver um pouco mais essa prática. Tem tópicos em saúde mental, sobre ansiedade, sobre resiliência, sobre depressão. Tem uma aba sobre saúde do servidor removido, com uma ampla gama de informações. Tem uma aba sobre primeiros socorros psicológicos. Então, eu convido vocês a explorarem o site. Bom, na página inicial do site, vocês vão ver uma aba chamada Acesso Rápido. Nela, há um link para o canal do YouTube da DSS. Então, desde outubro de 2021, a gente vem gravando as nossas palestras, e aí vocês terão acesso a palestras sobre alimentação saudável,
nós convidamos uma grande nutricionista aqui, brasileira, para nos falar sobre prevenção de doenças autoimunes através da alimentação. Foi uma palestra muito boa, feita no início desse ano. Nós temos palestras de prevenção ao suicídio com o psiquiatra-chefe da emergência psiquiátrica do SAMU, aqui em Brasília. Nós temos uma playlist sobre palestras sobre síndrome de burnout. Nós temos palestras sobre assédio moral e sexual, entre outras. Então, eu convido vocês também a acessarem o site do YouTube, porque uma hora que vocês tenham tempo, eu sei que vocês estão no momento, eu já fui removida algumas vezes, eu sei que vocês estão num momento assim muito intenso, as providências de partida são infinitas, mas uma vez chegando lá no posto, que vocês já passem aqueles 2 primeiros meses, né, em que a gente fica ali, também nas providências de chegada, em algum momento vocês possam ter acesso a esse conteúdo, possam acessar o conteúdo para que vocês passem a se utilizar dessa informação. O setor de promoção de saúde, esse no qual eu e a Juliana trabalhamos, ele é responsável pela implementação do Programa de Qualidade de Vida e Bem-Estar no trabalho do MRE. Então, no campo da saúde mental, né? Então, a nossa ideia é cada vez mais fazer campanhas de sensibilização, essas palestras se inserem nesse enquadre de sensibilização sobre diversos temas, né? Então, é muito importante para a gente que vocês tenham acesso a esse conteúdo. Bom, ano passado, o setor de promoção de saúde, ele se dedicou quase que integralmente ao tema saúde mental e remoção. Não sei se alguns acompanharam, mas nós fizemos 8 palestras sobre os mais diversos aspectos envolvidos numa expatriação. Então, nós trouxemos 8 profissionais para nos dar essas palestras, e eu convido também vocês a assistir essas palestras. Elas podem ser acessadas no nosso canal do YouTube, e também nós deixamos 2 formas de acesso no site. Vocês podem acessar também na aba Programa de Preparação para Remoção, na página inicial da Intratec. Então, ano passado, a gente fez esse programa de preparação para remoção, e essas palestras, elas se inserem dentro desse programa. Foi um grande projeto. Lá vocês poderão assistir palestras sobre as dificuldades do cônjuge. Eu sei que tem alguns cônjuges aqui que vocês escreveram no e-mail. Nós abrimos essa palestra para os familiares também, essa palestra de hoje. O nosso objetivo é que os familiares também eles tenham acesso, por isso que criamos o YouTube, né? Então, essa primeira palestra, Ressignificando a Vida de Expatriada, nós convidamos uma pessoa que é cônjuge de um funcionário de um organismo internacional. E ela fala a partir desse lugar, porque nós somos servidores. Então, ela fala a partir de um lugar que às vezes a gente não compreende, né? Por que que nosso cônjuge está apresentando tanto problema de adaptação, e muitas vezes a gente, naquelas providências de chegada e tentando aprender um trabalho novo, a gente sequer percebe o que está se passando ali do nosso lado. Então, é uma palestra muito boa. A seguinte, Saúde do Viajante, eu convidei o epidemiologista Jade Pércio, que é doutor em medicina tropical. Ele é responsável por uma grande área epidemiológica aqui do GDF, e eu pedi para ele, na palestra, falar sobre os diversos países em que há doenças endêmicas. Então, para vocês que estão aqui, que vão para posto C e D, que já sabem que tem doenças endêmicas, seja tuberculose, seja malária, seja AIDS, seja chikungunya, ele traz informações sobre
os países mais preocupantes, sobre as doenças endêmicas de vários países, os sintomas de cada doença para que você possa identificar. E ele traz também as formas de prevenção. Para aqueles de postos C e D, eu recomendo. Bom, remoção e o processo de adaptação da família. Nós convidamos uma psicanalista que trabalha com a comunidade brasileira de expatriados na França. E a Juliana, o nome dela também é Juliana, ela nos trouxe assim, uma palestra interessantíssima sobre quais são os desafios da família. Ela falou também um pouco mais sobre o cônjuge, ela falou sobre o processo de adaptação dos bebês, das crianças e dos adolescentes, porque temos filhos em idades diferentes, né? E cada idade está dentro de um processo de desenvolvimento singular. Então, cada um vai ter uma dificuldade diferente do outro. Então, ela mapeia isso de uma forma assim muito profunda. Bom, a próxima palestra foi da nossa Juliana, que é o Programa de Orientação Psicológica para Remoção. A Juliana traz tópicos importantíssimos de preparação para esse momento de grande mudança que é a remoção. Então, é como se fosse a palestra que ela deu hoje, mais ampliada. Então, recomendo também. Bem-estar, saúde e trabalho na remoção. Nós chamamos um psicólogo com muita experiência na comunidade expatriada nos Estados Unidos. E aí ele falou desse equilíbrio entre saúde, trabalho e estar bem nesse contexto, bem-estar, né? Bom, a próxima palestra nós convidamos nosso colega, o Paulo Edson, que é especialista em finanças, para nos dar ideia, tópicos sobre educação financeira. Afinal, quando removidos, temos essa expectativa, né? Em termos do melhor salário, em podermos nos organizar melhor financeiramente, e ele traz essa ideia de economia, de organização financeira e, sobretudo, de controle do orçamento. E ele até nos disponibiliza, está lá no nosso site, ele até nos disponibiliza uma planilha de controle de orçamento, que é a que ele usa. Bom, temos a palestra da Verônica Martinelli, ela é uma psicanalista e é esposa de um colega nosso, então ela tem muita experiência de remoção, de retorno ao Brasil, e com filhos, e de diferentes idades. Então, quando nós a convidamos, nós pedimos para ela falar sobre o retorno ao Brasil, o impacto de se retornar, porque eventualmente estaremos todos aqui. Então, ela nos coloca, nos fala da dificuldade de adaptação do servidor, porque ela tem uma vasta experiência no atendimento clínico com servidores do Itamaraty, e ela fala também da dificuldade dos filhos, sobretudo aqueles que ou nasceram no exterior ou passaram a maior parte da vida no exterior, como é que é para eles retornarem ao Brasil? Que estranhamento é que se dá? Então, é uma palestra riquíssima, gente. Por último, temos a palestra Desafios para a Vida dos Removidos e Como Superá-los. A psicóloga Marina Alves, ela traz uma série de desafios, que são aqueles desafios pelos quais é possível que todos nós passemos. E ela dá dicas de como superar, né? Bom, então aqui foi um projeto nosso da DSS no campo da saúde mental, feito no ano passado. Está lá no YouTube, está lá no nosso site. Temos mais um projeto, gente. Ele foi divulgado esse ano, acredito que alguns já conheçam, é o NAP, o Núcleo de Apoio Psicológico ao Servidor. A ideia da gente aqui foi possibilitar a vocês mais um recurso. Eu sei que a Allianz tem uma ampla cobertura, né? Mas a gente achou importante a DSS ter esse acolhimento com o servidor, seja removido ou não. Então, no NAP, o servidor terá atendimento psicológico
a duração do tratamento, ele não excederá 20 sessões. Ao final das 20 sessões, caso a nossa psicóloga, Juliana Frois, ela perceba que o servidor ele precisa de um acompanhamento mais, de uma continuidade no tratamento, ela faz o encaminhamento. Então, a nossa ideia é que para aqueles que não queiram utilizar aliens, ainda assim eles tenham a possibilidade de ter um atendimento clínico, psicológico. E ele é feito presencial ou online. Bom, para aqueles que tenham interesse, o contato com o NAP é feito por um e-mail específico, não é pelo e-mail geral da DSS. Então, escrevam para dss.nap, e podem perguntar como funciona, tirar suas dúvidas, solicitar informações que a gente vai respondê-los. Bom, temos mais um projeto, né, que já é mais antigo, que são as sessões semanais de meditação. Esse ano a gente fez uma ampla divulgação dele, mas é um projeto que a Juliana já leva há um tempo. E toda sexta-feira, inclusive nós fizemos hoje uma meditação muito boa. Toda sexta-feira, às 8h30 da manhã, horário de Brasília, nós fazemos uma meditação online, guiada pela Juliana, não leva mais do que 15 a 20 minutos, mas é extremamente relaxante. Convido a todos a participarem desse projeto. Tivemos, depois dessa última divulgação, uma adesão de mais. O grupo se ampliou, né, de mais servidores, então a gente ficou bem feliz. Hoje tinha bastante gente. E a nossa ideia é começar a gravar essas meditações semanais, porque até então elas não eram gravadas, para que vocês que vão para postos em que o fuso não favorece, né, estar presente nesse momento na meditação, vocês possam, ao chegar em casa, acessar nosso site, acessar nosso YouTube. Vocês podem entrar diretamente no YouTube e aí acompanhar a meditação da semana, tá certo? Bom, por último, e aqui finalizando, vou apresentar para vocês o nosso último projeto, a Orientação em Saúde Mental. Foi um projeto que a gente recém desenvolveu e já pusemos em prática. A orientação em saúde mental é oferecida aos servidores em processo de remoção para postos D. Então, vocês que estão aqui assistindo nossa palestra e vão ser removidos para postos D, muito provavelmente vocês tiveram essa avaliação, essa orientação com a Juliana. E consiste em uma única sessão e tem por objetivo ampliar a compreensão das diversas questões relacionadas ao impacto da remoção para países que oferecem atenção precária ao tema da saúde mental. Então, a nossa ideia é que naquele momento se possa conversar sobre isso, né? Se você, em que momento da sua vida você está, em que momento você está sendo acompanhado, não está, sente necessidade, porque há uma grande chance daquele país não oferecer o serviço ou oferecer de forma precária. Então, nesse momento, a Juliana orienta, ela encaminha, caso seja necessário ou caso você demande, né? Bom, é um momento também, gente, é uma conversa, a orientação em saúde mental. A Juliana propõe algumas atividades, alguns formulários, mas é mais uma conversa em que possibilita aos servidores analisarem aspectos importantes da sua vida atualmente e os recursos que possuem para lidarem com dificuldades, com grandes mudanças. A Juliana apresenta um mapeamento dos recursos, então, muitas vezes, o servidor vai se dar conta de que tem até grandes recursos para lidar com situações adversas e que nem tinha, talvez,
essa autopercepção, né, essa consciência. E orientar sobre a importância de buscar ajuda profissional quando necessário, sobretudo quando se perceber em risco psicológico, né. Seja naqueles casos que eu falei, um aumento da ansiedade, um aumento da agressividade, um aumento da depressão, um comportamento antissocial. Então, quando perceber aí que há um risco psicológico, buscar ajuda. Então, a Juliana fala sobre isso na orientação. E, por fim, contribuir para a prevenção do adoecimento psíquico, né, gente? Porque o setor de promoção de saúde, o nosso setor aqui, a gente trabalha bem nessa linha de prevenção, de possibilitar essas campanhas de sensibilização, esses serviços, esses projetos, para que a gente possa cada vez mais se olhar e prevenir o adoecimento. Bom, gente, era isso. Eu vou agora finalizar